Fala pessoal, a nona rodada de Shumatsu já terminou e quem foi o vencedor foi o grande Shed Polo. Infelizmente para vocês, o que eu previ no começo aconteceu. No início da luta, nós fãs do Apollo sofremos muito, Foi sofrimento atrás de sofrimento, mas agora é nossa hora de celebrar. Com o fim da nona rodada da nossa queridinha Rainha dos Deuses, aqui estou eu para um vídeo um pouco diferente. Geralmente quando uma luta termina, eu faço um vídeo resumindo-a e tal. Porém desta vez decidi comentar primeiro como foi a nona rodada e como Apollo vs Leônidas se tornou uma das melhores lutas de Shumatsu no Valkyrie. Mas antes de começarmos a falar sobre o quão boa foi essa luta, que tal comentarmos sobre o capítulo final desta luta? Para ser sincero, não esperava que o final dessa luta fosse ser tão bom assim. Apesar de eu achar difícil o Memura estragar tudo no último capítulo, ainda é o Memura, né? Estamos a falar dele. E ainda não esqueci da finalização ruim que foi a luta do Tesla versus Beelzebub. Então, sim, eu ainda tinha algum medo do Memura conseguir arruinar tudo no final deste capítulo, no final desta rodada. Mas, por incrível que pareça, ele conseguiu melhorar bastante essa luta com este último capítulo. Mano, tivemos o Apollo invocando a estátua de Artemis, que, para quem não sabe, é uma referência à estátua que existe na vida real, chamada Artemis de Efésio, uma estátua que existe e foi muito bem referenciada em Shumatsu. É uma estátua de mármore que fica no templo de Artemis. Então, apesar de não termos Artemis aparecendo ativamente em Shumatsu, que era uma coisa que eu queria, eu achei essa referência muito foda e muitas poucas pessoas pegaram. Não dá pra negar, mano, eu digo pra vocês, esse Yoda é muito gênio, caralho. Com essa estátua de Artemis, Apollo invocou o seu arco e é muito foda, olha essa merda, mano. Finalmente tivemos um lutador com ataques de longa distância, o que antes não era necessariamente ruim. No entanto, acredito que todos estavam cansados do padrão que Shumatsu estava construindo em suas lutas. Ele poderia ter usado o arco antes, sim, mas foi totalmente coerente o Apollo começar a lutar no soco, assim como Shiva lutou no soco e assim também como Zeus lutou no soco. E eu acredito que o autor encontrou uma boa maneira de Apollo usar um arco sem ter problemas com a editora. Porque nós sabemos que Shumatsu sofre bastante com os editores, com a editora, que eles querem uma luta de porrada e tal. Então a maneira que eles construíram essa luta para ele usar o arco foi muito bom. Primeiro eles fizeram ele lutar no soco e jogar o jogo do Leônidas ali. Depois, quando ele invocou o arco, teve seu braço imobilizado, assim não poderia usar mais o arco. Isso realmente fez sentido, não é como se o personagem se recusasse a usar o arco apenas porque sim. Apesar do maior destaque para o Apollo neste último capítulo final, o Leônidas também teve seus momentos. Ele conseguindo defender um dos ataques mais rápidos do céu por puro instinto foi muito pica mesmo. Além disso, seu discurso sobre como nós humanos não podemos escolher como nascemos, mas podemos escolher como vivemos e morremos, foi do caralho, conseguiu dar uma boa profundidade no personagem. E, é claro, a sua invocação do verdadeiro escudo de Esparta para atacar também foi incrível. Portanto, mesmo com um foco maior no Apollo neste capítulo, Leônidas não fica tanto para trás na minha opinião. O desenvolvimento que esses personagens tiveram neste capítulo foi muito bom. Ver o Apollo começando a usar uma linguagem mais vulgar para agradar o Leônidas foi muito bom, assim como ver o Leônidas deixando de lado o seu ódio pelo Apollo depois de socá-lo no rosto. E sim, o Leônidas conseguiu acertar o último golpe no Apollo. Vi muita gente reclamando que o Leônidas parou o soco, mas na verdade ele não parou. Não parou, gente, isso não aconteceu. O Leônidas realmente deu um soco no rosto do Apollo, podemos ver o impacto na página anterior, e na página seguinte vemos o Leônidas afastando o seu punho e aparecendo a marca do golpe na bochecha do Apollo. Tanto que nas páginas anteriores, o Apollo não tem essa marca, o que indica que essa marca foi feita realmente pelo soco do Leônidas. Então pessoal, o Leônidas não desistiu, o Leônidas lutou até o fim, até o seu último suspiro. O golpe só não deu um dano maior no Apollo, porque o Leônidas já estava todo ferrado, sua arma divina estava praticamente destruída, então por isso é que não deu nenhum dano. Desculpem ter que explicar o óbvio aqui, desculpem ter que dizer o óbvio, mas é que algumas pessoas não têm o mínimo de capacidade de interpretação, de imagem e de texto, e pensam que o Leônidas simplesmente desistiu de dar o soco. Por isso que eu preciso explicar o que aconteceu aqui. A morte de Leônidas também foi muito marcante, eu acho que essa é a palavra certa.
um adendo aqui porque eu achei muito fofo o Apollo segurando o Leônidas e a mão da Geirulu. Realmente, gente, essa luta conseguiu desenvolver bastante os personagens. Se você pegar o Apollo e o Leônidas do começo da luta, você vai ver que os personagens mudaram seus pensamentos um perante o outro. Principalmente o Leônidas, né? Se pegar o Leônidas do começo da luta, você vai ver que ele desenvolveu de estado de vivo para estado morto. Aí é foda. Mas então, depois de ressaltar várias qualidades do capítulo 83, vamos conversar aqui sobre como Apollo vs Leônidas é uma luta incrível e se tornou, na minha opinião, a segunda melhor luta de Shumatsu no Valkyrie, só perdendo para Jack vs Hercules, que essa não tem condição. Eu acho que Shumatsu nunca terá uma luta que supere Jack vs Hercules, vai ser muito difícil. Isso acontecer vai ser muito foda. Vamos lá, por onde eu começo? Bom, acredito que todas as lutas de Shumatsu no Valkyrie têm sempre uma barriguinha, tipo, coisas que são pequenos erros que geralmente ou limitam ou estragam bastante a luta em questão. Então, de uns tempos para cá, estes tipos de coisas têm se tornado mais frequentes em Shumatsu no Valkyrie. Um exemplo disso são também as Valkyrias, que geralmente não têm um grande desenvolvimento. Os personagens que ganham são geralmente os que têm mais desenvolvimento. E atenção, não é que eu considero dar mais atenção a um personagem algo ruim. Ruim é você padronizar e fazer todos os personagens que vão ganhar terem mais destaque, porque assim torna tudo mais previsível. E sim, isso é ruim. Agora imagina uma luta onde o personagem que está a ter mais destaque desde o início, você olha e diz, não, nossa, esse aqui vai ganhar, mas depois ele vai lá e perde. Seria genuinamente do caralho, seria uma subversão muito ótima para se fazer. Seria uma ótima quebra de expectativa. Mas voltando aqui ao meu raciocínio, geralmente quase todas as lutas de Shumatsu têm essas repetições, têm essas tropes narrativas. Eu não gosto de usar muito essa palavra porque parece um demérito, mas tem sempre esses clichês nas lutas. Porém, nesta luta de Apollo versus Leônidas, muitas das críticas que a gente tinha sobre as lutas passadas simplesmente foram corrigidas aqui. Nem o Apollo nem o Leônidas precisam de um capítulo desnecessariamente longo com um total de 90 páginas com um flashback triste pra caralho, roubando quase que 100% do destaque que era para ser dividido para outro personagem. Sim, Kim, eu estou falando de você. Diferente disso, Leônidas e Apollo não precisaram disso para funcionar como personagens. Apollo não precisou de um passado dele criança treinando para conquistar todos os seus títulos, da mesma forma que o Leônidas não precisou de um puta flashback mostrando como ele se tornou um guerreiro de Esparta, os seus treinamentos, o que ele passou, essas merdas, um passado triste. Além de que Leônidas mostrou muito mais em seu flashback como ele sendo o rei, mostrou ele sendo o rei, mostrou ele agindo como rei, muito mais do que o Kim, que era uma coisa que faltava para o rei onde tudo começou. Resumidamente, Apollo vs Leônidas conseguiu criar flashbacks curtos e objetivos, que mostraram sobre o personagem e ajudaram ele a se desenvolver e a ter relação com seu lutador durante a batalha. Nesta luta, o Memura conseguiu dar armas e poderes criativos para os personagens. Leônidas provavelmente tem uma das volumes mais versáteis em questão de usabilidade dos humanos. Apollo deve ter a arma divina mais versátil de todas. Diferente de algumas lutas que praticamente a arma divina não servem para praticamente porra nenhuma e os poderes não fazem diferença alguma, só deixam os personagens mais bufados, só funcionam para isso só. Além disso, deram uma personalidade para a Valkyria. Fizeram ela interagir e ainda dar um suporte para o Leônidas no meio da luta. Diferente da maioria das lutas que praticamente a Valkyria não teve desenvolvimento nenhum. Que a diferença da Valkyria para uma porta é praticamente mínima, a gente não consegue distinguir qual é qual. Ambos os personagens tiveram uma ótima quebra de expectativa. Ambos evoluíram ao decorrer da luta. Apollo deixou de ser, aos nossos olhos, um personagem extremamente egocêntrico e narcisista, que consegue ver beleza interna nas pessoas. Leônidas deixou de lado seu ódio pelo Apollo, mudou completamente seu pensamento sobre esse deus e mesmo perdendo, ainda assim conseguiu provar que os espartanos são o povo mais foda que tem. Com certeza, esta foi uma das melhores sincronias entre os personagens. Sou time Apollo e eu não vou mentir, realmente teve uma puxação para o lado do Apollo, realmente isso aconteceu. Porém, isto não é num nível muito desbalanceado como foi contra Beelzebub vs Tesla ou Kim vs Hades. Ainda assim, apesar do destaque a mais que o Apollo teve, o rei Leônidas não deixou de brilhar, principalmente se formos ver no início da luta,
quem estava tendo mais destaque era o Leônidas. Apesar dos pesares, Leônidas continua sendo um personagem muito foda e interessante. Apollo vs Leônidas conseguiu ser uma luta curta, mas muito dinâmica de se acompanhar e com bastante desenvolvimento de personagens, diferente de Beelzebub vs Tesla, que a cada capítulo novo era um sofrimento diferente. E ainda vejo gente dizendo que essa luta é ruim porque é curta. Mano, sério, você aí que fica dizendo esse tipo de coisa, você tem algum problema? Porque puta que me pariu, não é possível uma merda dessas. Gente, luta curta não é igual a luta ruim, pelo amor de Deus. Porque se fosse assim, Adão vs Deus seria a segunda pior luta de Shumatsu, e eu nem tô zoando. Isso me faz pensar que se Adão vs Deus fosse lançado hoje em dia, teria gente tacando um puta de um hate desgraçado nessa luta só porque ela é curta, tal como tá acontecendo com Apollo vs Leônidas. Vamos criticar, mas também vamos saber criticar. Você pode dizer, achei a luta ruim, não gostei. Tá bom, sua opinião. Às vezes pode ser uma opinião de merda, mas é sua opinião, né? Você tem todo o direito de não gostar. Mas agora dizer que a luta é ruim só porque é curta, aí é um nível avançado de loucura que eu ainda não cheguei. E pretendo não chegar em um dia desses. Uma luta ser curta não define se ela é boa ou não. Tenkaichi, por exemplo, não tem lá as lutas mais longas do mundo. Mas cara, todas as lutas são ótimas. Para falar a verdade, essa luta de Apollo vs Leônidas me lembra bastante como as lutas são construídas em Tenkaichi. Mas eu não vou também mentir para vocês e dizer que essa luta é perfeita, não. Ela também tem seus erros, mas mano, a maioria são erros tão bobos em comparação a tudo que teve nesta luta. O maior ponto negativo foi mesmo o Leônidas não ter tido um pouco mais de destaque. Mas fora isso, essa luta foi tipo uma das melhores lutas de Shumatsu. E o povo reclama, né? Sinceramente foda, mano. Eu sinceramente não entendo a fandom de Shumatsu. Quando a luta é ruim, eles reclamam. Quando a luta é boa, eles reclamam. Quando o Memura faz algo novo, eles reclamam. Quando ele faz a mesma coisa, eles reclamam. Nesse ponto, muita gente só tá atacando hate por tacar mesmo. Sinceramente, é muito ruim ver o que a comunidade está se tornando depois de Kin vs Hades, que foi onde começou a vir muita gente a acompanhar o mangá. Acho que Shumatsu chegou ao ponto de que qualquer coisa que o Memura faz vai ser automaticamente ruim, mano. E, pô, isso é uma grande mancada, mano. Puta que pariu. Pera aí. Mano. Olha o que vocês estão me obrigar a fazer, mano. Vocês estão a obrigar a defender o Memura. O Memura, mano. Isso não existe, esquece. Mano, estão me obrigando a defender o Memura. Não é possível isso. Dito isso, espero ter esclarecido o motivo de eu achar, sinceramente, a luta entre Apollo e Leônidas incrível, superando até mesmo lutas como Shiva vs Raiden, e eu acho que ficar no pau a pau com Ki vs Hades, se tornando, na minha opinião, a segunda melhor luta desta bosta aqui. Isso é muito importante, pois após a oitava rodada, que puta que pariu, que luta ruim, mano. Shumatsu, depois dessa luta, parecia estar tomando um rumo não muito agradável. E depois dessa luta, eu tô extremamente animado para acompanhar ainda mais a nossa Rainha dos Deuses. Certamente, Apollo vs Leônidas não era a luta que a gente queria no começo, mas com toda certeza, Apollo vs Leônidas se tornou a luta que a gente precisava.